todos os dias ela é... O que foi que falou? Ah, tá. Então, eu acredito demais que a vida, todos os dias, ela nos dá motivo para a gente agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? Então, sim, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. E eu acredito muito nisso, porque quando você tem gratidão, você atrai coisas boas para você, sabe? Na verdade, a palavra reclamar, ela significa clamar duas vezes, igual a palavra replay. Replay é passar duas vezes, não é isso? Voltar e passar novamente. Reclamar é clamar duas vezes, ou seja, quando eu reclamo de algo, eu estou clamando, na verdade. Quando eu falo assim, a minha vida está uma droga, aí a vida vai ficar uma droga duas vezes, né? Vai ficar pior ainda, porque é a palavra que você está lançando, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, que você tem que, a despeito, não é que, mas Marcelo, peraí, mas eu tenho passado por lutas, né? Por desafios. Seja bem-vindo ao mundo dos humanos. Então, passar por lutas, passar por desafios faz parte, né? Se você não quer passar mais por nenhuma luta, fala com Deus que Ele chama você para a eternidade, né? Então, aí vai direto para o céu. Lá não tem luta, lá não tem problema, não tem conta para pagar, né? Então, assim, nesse momento, Deus sabe do meu coração que eu quero ainda viver mais um pouco aqui nessa terra, um bom tempo, para poder falar de Jesus, poder estar falando com as pessoas, para motivar as pessoas. Então, assim, tenho lutas? Tenho, um monte, mas eu prefiro pensar que todas as lutas eu tenho, no final delas, a vitória. Então, independente da luta que eu luto, Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis também. Então, eu acredito demais nisso. Então, assim, aflições a gente tem todos os dias, né? Então, mas eu creio que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que nós temos muito mais motivos para celebrar do que motivo para ficar triste ou até mesmo murmurar, né? Então, assim, eu acredito demais nisso e, na verdade, é o seguinte, o que a gente precisa fazer, na verdade? Eu sempre falo o seguinte, nós somos produtos do meio. Como assim, Marcelo? Nós somos tudo aquilo que nós acreditamos que foi criado ao longo dos anos, que formou a nossa crença. Então, tudo aquilo que a gente tem sobre crença de dinheiro, crença de família, crença de trabalho, crença de sucesso, crença de fracasso, tudo isso foi construído desde quando nós éramos criança, né? Então, por exemplo, quando a gente era criança, muitas das vezes alguém que a gente ama falava para a gente, não pega no dinheiro, porque o dinheiro é sujo, né? Para de ficar falando só de dinheiro, né? Dinheiro, né? Dinheiro é coisa do diabo, né? Eu até falo, você quer ver o diabo, você fica sem dinheiro, realmente, porque tem um tal do demônio do poste que corta a luz da gente, né? Mas independente de brincadeiras à parte, isso a gente cresceu com essa crença. A gente cresceu, as pessoas falando para a gente que a gente tem que trabalhar com carteira assinada, que a gente tem que trabalhar com salário fixo, que a gente tem que ter isso. E ninguém nunca nos ensinou que a gente pode ter um negócio próprio, que a gente pode ter o nosso dinheiro próprio, que a gente pode ser uma pessoa bem-sucedida. Pelo contrário, as nossas crenças foram criadas, pessoal, formando um pensamento totalmente equivocado, falando para a gente o quê? Que a gente criou na gente ao ponto de nós termos muito mais medo de perder do que coragem de vencer, né? Então a gente fala não, mas não é. A gente começa a dar até desculpa, a gente apelida isso que eu estou falando, medo de perder, como pé no chão. Não, o que é isso? Eu tenho pé no chão. Eu sou uma pessoa segura, entendeu? Tipo assim, a pessoa está morrendo afogada, mas ela fala, eu não vou arriscar em outra coisa porque eu sou seguro. E acaba morrendo, né, afogado lá, seguro. Às vezes a pessoa trabalha num trabalho que ela não gosta, com pessoas que ela detesta, ganhando um dinheiro que ela acredita que não merece, que ela merece muito mais, mas ela trabalha por causa de uma mentira que criaram na cabeça da pessoa a respeito da segurança. Eu falo para vocês, o que é segurança?
Eu respondo para vocês, segura está na mão de Deus. E Deus é um Deus que nos ensina a ter ousadia. Eu disse o quê? Ousadia, ter coragem, né? Sede corajosos, a palavra de Deus fala para a gente, né? E ter ousadia é você arriscar em acreditar em você. Porque aqui está um ponto muito importante. Por que a gente não avança mais do que a gente gostaria de avançar? Porque, às vezes, falta crença e coragem na gente. Às vezes, a gente fica com medo, tipo assim, mas se eu der esse passo, será que vai dar certo? Se eu fizer isso, será que eu vou conseguir? Então, e aí que entra o que eu falei. A gente acaba tendo medo mais de perder do que vontade de vencer, coragem de vencer. E o pior de tudo isso, pessoal, é a gente ficar naquela incógnita. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse arriscado? Será que eu não teria hoje uma melhor condição? Será que hoje eu não teria uma melhor situação? Então, eu sempre falo o seguinte, que você ter coragem não é ausência de medo, gente. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você ter ousadia para avançar. Entendeu? Então, coragem não é ausência de medo. Né? Por isso que a palavra de Deus fala, a palavra de Deus não fala para você não ser medroso. Ele fala assim, sede fortes e quê? Corajosos. Olha que interessante. Porque Deus sabe, o medo entrou lá no Éden. A primeira coisa que Adão falou, que quando Deus perguntou, mas por que você se escondeu? Né? Porque aí Adão respondeu, porque estamos nus e tivemos medo. Olha que loucura. Então, o medo paralisa mesmo, né? O medo paralisa uma pessoa, o medo te tira do foco, o medo cria depressão, né? Só para você entender. Então, você vencer o medo é você acreditar primeiro em Deus e acreditar em você, né? Porque você não é imagem e semelhança de Deus, gente. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Se somos imagem e semelhança de Deus, qual é a natureza de Deus? É de derrota? É de fracasso? Não é. É de vitória. Né? Filipenses 4,13 fala ali, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que engraçado, a Bíblia não fala assim, eu posso algumas coisas em Deus que me fortalece. Não. A palavra de Deus fala, eu posso todas. O que é todas as coisas? É tudo, né? E por que a gente não tem plenitude na nossa vida? Porque nos falta acreditar em Deus e acreditar em nós, né? Porque o sol, ele nasce para todo mundo, gente. Para todo mundo. Mas a sombra é feita para aqueles que têm coragem de ir até do outro lado e avançarem em direção ao seu objetivo e avançarem em direção aos seus sonhos, né? O problema é que a gente acredita muitas vezes que Deus vai bater na nossa porta e vai entregar um saco de R$1 milhão, tudo em nota de 100, até para a gente ter facilidade para contar. E isso não vai acontecer. Deus é um Deus que nos ensina e nos dá oportunidade através de saúde, através de circunstâncias. Agora, quem vai pegar a vara, vai colocar a isca na vara e vai jogar a isca dentro do rio para pescar, somos nós. Quer ver eu provar isso pela palavra? Vou provar para vocês. Pedro, naquela passagem da pesca maravilhosa, primeira coisa que Jesus chegou para Pedro, ele estava triste, e a palavra de Deus fala que ele estava lavando as redes. Ou seja, Jesus pergunta para ele o que foi que aconteceu. Né? Porque com certeza ele estava triste. Aí Pedro contou para Jesus, falou assim, olha, nós passamos a noite toda e não pescamos nada. Aí Jesus falou o que para eles? É assim mesmo, né? A vida é assim, feito de derrota, vida que segue. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou o que para ele? Pega tudo que tens aí e entra para o barco. Entra no barco e põe no rio.
põe em direção ao rio, põe em direção ao mar de novo. E aí, Pedro, incrédulo, Pedro andava com Jesus, gente. Conhecia Jesus, né? Pedro, incrédulo, falou assim... Eu imagino até Pedro dando aquela risadinha meio sarcástica. Tipo assim, cara, quem que é o pescador da hora aqui? É eu ou Jesus? Ele deve ter pensado isso, porque Pedro era humano e ele era bem na lata, né? Tanto é verdade que ele pega, imagina ele de cara emburrada, tipo assim, cara, quem que esse cara acha que ele é? Falando, ele acha que ele é pescador? Eu sou pescador. Eu passei a noite toda, a madrugada toda pescando e não veio nenhum peixe. E por que eu vou botar? Acabei de lavar essa rede toda, tirei todo o cheiro de cardume, todo cheiro de peixe, uma trabalheira danada. Para que eu vou voltar para o mar? Pelo amor de Deus, estou cansado, quero ir para casa dormir, se ele não entendeu. Mas aí Pedro pega, Jesus com certeza insistiu e falou para ele, volta para o mar, eu vou com você. Pedro deve ter falado assim, então tá bom, se você está falando, vamos, né? Aí entra dentro do mar, imagina quando estão lá em alto mar, Pedro olha para a cara de Jesus, e ele não teve a coragem, Pedro não teve coragem, nem de jogar a rede. A Bíblia está clara lá. Então, com certeza, eles ficaram, imagina a cena, eles ficaram dentro do mar, Pedro, o pescador, ficou de braço cruzado dentro do barco, olhando para Jesus, bem para a cara de Jesus, olhando para o mar, olhando para o barco, olhando para a rede, olhava para o céu e ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui de novo? Né? Tanto é verdade que Pedro tenta argumentar mais uma vez com Jesus, falar, mestre, eu fiquei a noite toda aqui e nada pesquei. E Jesus fala para Pedro, com certeza Jesus já conhecendo o coração de Pedro, sabendo, Jesus sabia que lia os pensamentos, né? Então ele sabia que Pedro estava pensando, tipo assim, estava incrédulo ao extremo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, joga a rede. Aí Pedro, está escrito isso que eu vou falar. Bom, mestre, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Olha o que Pedro falou. Tipo assim, é uma coisa de incredulidade, né? É a mesma coisa que eu estou indo numa direção e chego numa bifurcação e eu acho que para ir para a Ponta Porã é para a esquerda e o Norberto tem certeza que é para a direita, mas eu acho que é para a esquerda. E o Norberto fala assim para mim, a cara do Norberto, e fala assim, ó, sobre a tua palavra, a gente vai rodar mais. Mas sobre a tua palavra, eu vou entrar para a direita. Foi exatamente o que Pedro falou com Jesus. E aí você já sabe a história. Na hora que Pedro jogou a rede, o barco quase que tombou. A palavra de Deus fala que o barco pendeu de tanto peixe que entrou dentro daquela rede. E na hora, tanto é que essa passagem ela é denominada como pesca maravilhosa, né? Então, o que eu quero falar para vocês? Eu não sei o que vocês estão passando, quais são as crenças que vocês estão tendo, mas eu quero desafiar vocês a lançar a rede. Eu quero desafiar vocês a acreditarem em duas pessoas muito importantes nessa noite. Uma pessoa é Deus, a outra pessoa tão importante também é você que está me vendo aí agora, você que está sentado aí na sua cadeira. Por quê? Não sou eu que estou falando, eu estou falando porque eu acredito, eu tenho a Bíblia como referência de vida para a minha vida, como norte para a minha vida, como bússola de vida para mim, e eu estou falando para vocês também como experiência de mercado. Então, eu acredito o seguinte, se eu ficar parado, fatalmente nada irá acontecer na minha vida, nem na sua vida. Mas se eu entrar em movimento, acredite, alguma coisa vai acontecer. Então, eu quero que você grave uma coisa, estou indo já do meio para o final do nosso bate-papo, mas eu quero que você grave algo muito importante. O sucesso acontece para quem está em movimento. Vou repetir. O sucesso acontece para quem está em movimento. Em movimento. Então, a lei da atração, ela vem daquilo que você profere, aquilo que você acredita e aquilo que você
age. Vou repetir. A lei da atração, ela vem para você, aquilo que você profere, aquilo que você fala. Então, cuidado com as palavras. Cuidado. Eu sou uma pessoa que cuido muito das palavras, eu dou toda a liberdade para Ana, minha esposa, para as minhas filhas. Tanto é que, não vou mentir para vocês, né? Uma hora ou outra, elas vêm e me traz a responsabilidade. Porque elas sabem que eu sou coach, elas sabem que eu sou ministro do evangelho. Elas vêm e falam assim, e aí? E aí, vai ficar reclamando do trânsito mesmo, não? Eu falo, vocês têm razão, eu quero pedir perdão para vocês, pedir perdão para Deus. Né? Então, por quê? Aquilo que eu falo, tanto é verdade, vou falar para a Bíblia hoje. A Bíblia chegou ao ponto que Jesus chegou para Pedro de novo, e virou para Pedro, né? Porque Pedro falava demais, Pedro não tinha freio na língua, né? E Pedro teve um momento que Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você ligar na terra será ligado lá no céu. Caramba! Olha o que a gente tem que aprender com Cristo. Ou seja, tudo que eu ligo aqui na terra, tudo que eu falo, tudo que eu declaro, se torna lei marcial lá no céu. E como chuva que cai do céu, desce sobre as nossas vidas aquilo que a gente fala, né? Isso é tão forte, que assim que eu prezo muito por tudo, né? Então, tipo assim, hoje a gente passou por algumas batalhas e eu decidi entrar num propósito com Deus, em santidade, para um propósito específico com Deus, né? E eu cheguei até para a Ana, hoje no almoço, falei assim, filha, eu quero te pedir perdão, alguma coisa que eu fiz contra você, porque a palavra de Deus fala que se eu tiver alguma coisa, se você tiver alguma coisa contra mim, as minhas orações são impedidas nas regiões celestiais. Então, por favor, me perdoa se eu te fiz alguma coisa. E ela falou assim, não, está perdoado e está liberado. Eu falei, ô, glória! Aleluia! Né? Então, mas para você ver o tanto de respeito que eu tenho com a palavra de Deus. E o que eu quero motivar vocês como empreendedores. Deus nos fez para ser cabeças, não para ser cauda. Trazendo isso para o mundo da vida real, Deus nos fez para sermos empresários. Deus nos fez para ser pessoas bem-sucedidas. Deus nos fez pessoas para termos o nosso próprio negócio. Deus não fez para ser cauda. A palavra de Deus fala, está escrito isso. Deus nos chamou para ser cabeça. Porque Ele é a cabeça da igreja. Né? Deus não fez para a gente ser a cauda. Né? Então, assim, eu quero que você grave nisso também. Eu quero falar uma outra coisa para você. A mesma energia que o ser humano gasta para ter o fracasso é a mesma energia que o ser humano gasta para ter o sucesso. Mas como assim? Então, significa que o que diferencia uma coisa da outra é a tua decisão. Decisão. A palavra decisão, a palavra cisão no latim fala de cortar, né? Então, tanto que cesárea, que vem também do termo que as mulheres sabem muito bem do que é isso que eu estou falando. Cesárea é um corte que faz para ter o parto, que não é normal. Não é isso, meninas? Então, é um corte. A decisão é o quê? É uma tomada de postura. Quando eu decido alguma coisa, é como se eu cortasse. Toda possibilidade contrária àquilo que eu decidi fica lá para trás. Né? E eu vou de novo para a palavra. Hoje eu estou pregador aqui, né? Mas a palavra de Deus fala assim, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Olha a coerência bíblica daquilo que eu estou falando para vocês. Então, o que eu quero que vocês peguem nessa noite? Vamos viver o novo, gente. Vamos viver o novo. Deus é novidade. A palavra salvação significa o quê? Novidade de vida. Salvação fala isso, né? Então, o que eu quero falar com vocês? Eu quero convidar vocês a acreditarem mais em Deus. Eu sei que vocês já acreditam, mas eu quero convidar vocês a entrar no Santo dos Santos. Eu quero convidar vocês a entrar
a ter uma intimidade com Deus. Porque eu tenho entendido também isso. Se eu quero me conhecer melhor, eu tenho que conhecer o meu Criador. Porque tudo que eu preciso, sempre esteve na mão dele. Nunca foi pela minha força, nunca foi pela minha sabedoria, nunca foi por aquilo que eu acho que eu sou, sensacional, nunca foi. Sempre foi por causa dele. Sempre foi por ele, para ele e através dele. Então, se eu pudesse deixar alguma coisa para vocês valioso nessa noite, eu pediria para vocês, mais uma vez, crerem decididamente em duas pessoas. A primeira pessoa é de Deus. A segunda pessoa é a imagem e semelhança de Deus, que é você. Porque quando eu decido vencer, acredite o que eu vou falar. Pode vir uma tempestade que pode sacolejar o barco da tua vida. Seja saúde, seja negócios, seja o que for. Pode vir uma tempestade, um vento muito forte. Um vento impetuoso. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Assim como o Espírito Santo habita dentro de nós, Jesus está dentro do barco. Esse barco que é a tua vida não vai virar. A tempestade não é maior que o Deus que nós servimos. As lutas que você está passando não são maiores do que o Deus que nós servimos. Lembre-se disso, que o nosso Deus não dorme. Ele não dorme. Né? A palavra de Deus fala que Deus não dormitará. Está escrito isso também. Né? De Bíblia eu conheço um pouquinho. Então, assim, a Bíblia fala que Deus não dormitará. O que é isso? Né? Que Deus é aquele que peleja pelas nossas guerras, é o Deus que vela pelas nossas vidas. Né? O que é velar? Velar é passar a noite toda, não é isso? É aquele que não dorme. Então, e uma das perguntas que Jesus faz muito para a gente, do que tem medo? Do que você tem medo? Tudo. Jesus, antes de entregar o seu último fôlego de vida na cruz, ele falou algumas palavras que são muito, muito fortes. Porque naquele momento, Jesus poderia, como ele era 100% homem, ele poderia falar assim, pai, vamos acabar com tudo, porque o tanto que eu fiz, olha onde que eu acabei. Por eu ter curado, por eu ter pregado bem, feito bem, eles me colocaram numa cruz. Jesus podia fazer isso? Sim ou não, gente? Poderia. Certamente, qualquer um de nós quatro que estamos aqui nesse vídeo aqui, eu, diante de Deus, eu falaria assim, para com tudo, pai, para com isso. Esse povo não nos merece. Eles não nos merecem. Entre Barrabás e eu, eles escolheram crucifíquio. Eles falaram e gritaram em alto tom e boa voz. Mas Jesus, antes de entregar o seu último fôlego de vida, ele falou algumas coisas muito importantes. E uma delas, eu quero citar somente duas coisas que marcaram. A primeira delas foi que, graças a Deus, Jesus fez isso. Meu Deus. Jesus virou e falou assim, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus. Essa fala nos deu condição, eu estou todo arrepiado aqui, essa fala nos deu condição de voltarmos a ter vida eterna com Deus. Só isso. Só isso. Ou seja, a gente pode morrer, mas a gente sabe que nós teremos vida eterna com Deus. Nós vamos para o céu. Porque Jesus falou, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. E aí, gente, vem a última palavra que eu quero finalizar nosso treinamento aqui, que é mais uma pregação hoje, mas Deus sabe de todas as coisas. A última coisa, Deus virou e Jesus falou em grego, tetelestai. Jesus virou, olhou para o céu, ele falou essa frase, tetelestai. E após isso, a Bíblia fala que ele entregou o seu último fôlego. E aí, a Bíblia fala que o céu rasgou o templo, lembra? O véu foi rasgado, né? Você sabe o que significa tetelestai em grego? Está consumado. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou todo arrepiado diante de Jesus Cristo, da minha salvação. Está consumado. Está consumado
É tudo. Por isso que Jesus falou. Mateus 6,33. Jesus disse: buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que você vai comer, que você vai beber, que você vai vestir. Que está escrito, gente? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero terminar perguntando para você e para mim: tu que tens medo? O dia de amanhã já aconteceu no Kairos, já aconteceu no tempo de Deus. Essa reunião de hoje aqui já aconteceu na eternidade, já aconteceu no tempo de Deus. E uma das coisas que Jesus fala muito é: do que tens medo e por que andeis ansiosos? Sabe? Então, o que acontece? Amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Graças a Deus que está escrito também que todas as manhãs as suas misericórdias são renovadas ao nosso respeito, para que não sejamos o quê? Consumidos. Né? Então, graças a Deus, porque a gente é mal mesmo, meu Deus do céu. Por isso que Deus fala que a gente tem que estar pronto a perdoar e a ser perdoado, né? Então, sabe, gente, Deus está com a gente. Aquilo que eu falei, independente do que tem passado, das nossas lutas, a nossa vitória é certa. E outra coisa, a gente não é dessa terra, gente. A nossa pátria é Nova Jerusalém, sabe? E aí começa a ficar mais fácil quando a gente acredita que Deus tem muito mais para nós. E às vezes nós queremos olhar muito mais para aquilo que tem pesado contra nós, ou até mesmo aquilo que a gente tem passado de luta, e acabamos nos esquecendo de todas as vitórias que já alcançamos. E por que não dizer o nome do meu tio, Ebenezer? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Então, até aqui Deus tem nos ajudado. Então, sabe, eu vejo assim que eu quero finalizar como eu disse para vocês. A gratidão. A gratidão atrai as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, sabe? De você ser sal e luz dessa terra, de você ser uma pessoa abençoadora, de poder abençoar muitos, né? Então, assim, eu tenho prontidão em poder abençoar, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que ele é poderoso para fazer muito mais do que eu tenho pensado ou até mesmo pedido, né? Então, segunda e terça-feira, eu vou estar dando voluntariamente aí palestra de 2 horas para os professores que cuidam de crianças que são desprovidas financeiramente. E aí eu estou indo com uma missão de poder motivar esses professores, porque como são crianças que vivem numa zona de pobreza muito baixa, eles estão meio que desmotivados. Eu vou lá para motivar esses professores para continuarem dando aula para essas crianças, para esses adolescentes, né? E é isso que eu acho, né? É claro que eu vou falar lá, eu vou dar minha palestra, mas eu vou falar de Deus. Assim, eu vejo que a nossa vida, a gente tem que falar de Jesus, a gente tem que falar de Deus, a gente tem que honrar a Deus, né? Eu estou aqui numa palestra para vocês de motivação, mas o meu entusiasmo vem de Deus. O meu entusiasmo está baseado em João 10:10. Porque o diabo vem senão matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para dar vida e vida em abundância. E é isso que eu quero desejar para todos nós nessa noite. Vida abundante, né? Vida plena. Vamos entrar, vamos pegar, refletir sobre tudo aquilo que tem nos causado medo, tudo aquilo que tem nos impedido de avançar, e vamos crer, gente, sabe? Aquilo que aconteceu no Mar Vermelho
com Moisés não é um conto de história, não é uma história com E, é uma história com H, que foi real. E o povo estava murmurando, os carros e os cavaleiros de Faraó estavam chegando, ia matar todo mundo, o povo na frente do Mar Vermelho. E Moisés subiu, a palavra de Deus fala que ele subiu numa rocha e foi lá falar com Deus, falando: Deus, e agora? Deus olhou para ele e falou assim: Moisés, diga ao povo que marche. Eu imagino Moisés olhando para o céu, olhando para o mar, olhando para o povo, e ele pensando ali aqueles segundos que ele desceu da rocha para reunir com o povo e falar para o povo: Deus mandou que a gente entre no mar, que ele vai abrir o mar. Gente, essa noite quero falar para você e para mim. É tempo de marchar. É tempo de entrar no mar, naquilo que tem sido, que você tem olhado e falado que é desafiador para você. Chegou a hora de a gente virar a chave para a vitória com V maiúsculo e com V escrito em vermelho, com sangue carmesim de Jesus. Então, chegou a hora de a gente vencer. Não tem outro caminho. Ou a gente vence, ou a gente vence. Mas quem é que te garante isso, Marcelo? A palavra de Deus. Né? Uns creem em cavalos, outros acreditam em cavaleiros. Eu creio no nome do Senhor. É como Davi disse: quem és tu, incircunciso, que se levanta contra o nome do Deus Altíssimo, que vem com espadas e lanças. Eu vou contra ti, não é com a minha funda. Não, a funda só é uma coisa que Deus me ensinou para eu cuidar das ovelhas. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E nessa noite eu quero falar. Eu não sei qual é a luta e a guerra que você tem vivido, mas eu quero unir minha fé com a sua fé nessa noite e dizer que a gente vai junto contra os nossos gigantes. A gente vai em nome do Senhor. Amém. E ele vai cair. Ele vai cair, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na sua vida. Então, não temos o que temer, gente. Porque a vitória já está escrita lá, ó, lá no céu. E que o Senhor possa movimentar o céu a nosso favor nessa noite. Que Ele possa fazer um movimento de anjos subindo e descendo. Assim como Jacó viu aquela visão de anjos subindo e descendo, trazendo as respostas que nós precisamos nesses dias, né? Mas se eu tenho algo para te falar, levante a cabeça, porque a tua resposta não vem da terra, ela vem do céu. É de lá que vem a tua resposta, né? E vamos seguir em frente, porque o que Deus tem para a gente é uma ferramenta. O que Deus sempre quis de nós é que nós acreditássemos, que nós pudéssemos falar: Senhor, eu não estou vendo o chão, mas eu vou andar, porque eu sei que a cada passo o Senhor vai criando o chão para eu andar. Amém?